Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos agora nos direcionando para o estudo neotestamentário. E muitas belezas bíblicas, teológicas, seja da tradição do magistério, seja na voz de grandes escritores e teólogos cristãos, enfim, muitas riquezas da Sagrada Escritura que são oriundas da encarnação de Jesus nos aguardam para aprendermos juntos sobre essas belezas onde Deus colocou à disposição de todo ser humano. E como sempre, nós vamos iniciar este módulo do Novo Testamento, esta nova aula, rezando ao Espírito Santo, dom de Deus. Vamos pedir ao Espírito Santo que continue a nos ajudar, que Ele seja o nosso principal auxílio de ensinamento e também de aprendizado. Juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós fizemos aí um bom percurso, aprendendo um pouco sobre a história melhor dizendo, a história veterotestamentária, né? Já estou tentando aqui antecipar. Confesso que estou bastante ansioso com todo esse estudo e com aquilo que eu poderei ensinar a vocês, né? Então, fizemos aí um bom percurso, né, modéstia à parte, sobre a história veterotestamentária. Que é fato, né, não tenho a pretensão nenhuma de esgotar os estudos da Antiga Aliança com esta minha singela contribuição. Não. Nós bem sabemos que os estudos que partem tradicionalmente da Sagrada Escritura, seja da história do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, nós bem sabemos que os estudos são infindáveis, ele não tem fim. Padre, os estudos da Sagrada Escritura nunca se encerram? Alguém poderia perguntar por aí afora. E eu, na minha simplicidade de estudante, de pesquisador, agora com vocês, como professor, como mestre de uma das áreas da disciplina de Mariologia, na minha simplicidade, eu sempre ensino que os estudos sobre a Sagrada Escritura não têm fim. Não tem. Por quê, Padre? É fácil de compreender. De onde vem a Sagrada Escritura? Nós aprendemos, aliás, eu coloquei, né, em algumas semanas passadas, algumas aulas como bônus que
falei um pouco, expliquei sobre a origem e a divisão da Sagrada Escritura, né? Qualquer coisa, volta um pouquinho lá, você tem essa possibilidade e reveja, né, a história da Sagrada Escritura. É bastante interessante, precisamos aprender sobre isso. E como eu bem dizia, eu sempre digo que o estudo sobre a Sagrada Escritura não tem fim. Por quê? Porque de onde que ela se origina? Quem é que está na Sagrada Escritura? Aprendemos que Deus se revela desde a primeira página do livro do Gênesis até a última página do livro do Apocalipse. A conclusão talvez se torna um pouco que fácil nesta ótica, porque sendo Deus que se revela na Sagrada Escritura, nós aprendemos também que uma das atribuições de Deus, uma das características, é aquela o qual Ele é infinito. Deus não tem fim, não tem início e não tem fim. Ele é coeterno, né? Ele age para todo sempre. Se Deus é infinito, não tem fim, e se Deus se revela em toda a Sagrada Escritura, a conclusão, estamos dentro ali, né, daquela área da lógica. A conclusão é, então, o estudo sobre a Sagrada Escritura não tem fim. E isso que se torna belo para todos nós. Porque à medida que o ser humano, ele talvez pense em ter encerrado um estudo que se refere à Palavra de Deus, de repente ele se encontra com novos tesouros. E isso daqui me faz lembrar facilmente de um cântico antigo que, aliás, né, a gente pode dizer que está ali dentro de alguns cânticos clássicos, né, daqueles mais anteriores do que esses modernos agora. Esses cânticos modernos, sim, são belos também, né, um mais lindo que o outro. Mas é tão bom quando nós recordamos um pouco das nossas raízes, né, das nossas origens. E existe um cântico que me marcou muito, aliás, quando eu comecei a retornar para a vida cristã, quando iniciou-se meu processo de conversão, lá na década de 90. Para quem não sabe ainda, né, se é novidade, né, eu já tenho 51 anos de idade, e aí eu comecei a voltar à igreja na década de 90. Um dos cânticos que me marcou assim belamente é aquele que se diz mais ou menos assim, tá? Não reparem, a voz do padre é linda para cantar, tá bom? Pode dar risada aí você que está acompanhando a aula, né? Mas eu não vou aqui, né, dar nenhuma colher de chá para escutar minha voz como cântico, né? Eu às vezes, quando eu tenho que cantar algumas partes solenes da missa, eu fico ali meio que perdido, né? Porque eu não sei cantar e eu sei que a minha voz também não é muito boa, não. Mas eu me recordo mais ou menos da letra do cântico, que se dizia assim: quantas vezes passei por aqui e não percebi ou não notei o tesouro que havia. Esse cântico me marcou profundamente, porque quando eu comecei a retornar para a igreja, eu passava constantemente em frente à paróquia que eu comecei a participar no início da conversão. Passava para ir para o colégio, para estudar, quando comecei a trabalhar, minha vida profissional,
Também eu passava na frente da mesma igreja, né, constantemente. Às vezes brincava de futebol, praticava esporte, ia na padaria, né? Era bem ali o caminho, né? E quando eu comecei a retornar para a igreja, a primeira vez que eu escutei a letra desse cântico, quantas vezes passei por aqui e não percebi o tesouro que havia. Eu ficava ali meditando profundamente como que de fato Deus é belo. Deus tudo sabe das nossas vidas. E por isso então eu entrava naquela igreja quando comecei a retornar e ficava pensando muito nesse cântico. Passei muitas vezes, várias vezes, talvez centenas, né? Não sei se milhares, mas muitas vezes passei na frente daquela igreja e não notava o tesouro que ali existia. A Santíssima Eucaristia, o espaço sagrado, a Capela do Santíssimo, as imagens sacras da Virgem Maria, de São José, dos anjos devocionais. Aliás, o padroeiro daquela paróquia, São Lucas Evangelista, né? Tantas coisas bonitas ali dentro e não notava. E talvez podemos encaixar este pequeno primeiro pensamento também nesta ótica sobre o estudo a partir da Sagrada Escritura. O estudo sobre a encarnação, o estudo sobre a vida de Jesus, não importa, todos estão conexos um ao outro. E então, quando nos debruçamos para aprender sobre cada um desses detalhes, de fato, à medida que pesquisamos, que lemos, que meditamos, que nos aprofundamos, cada vez mais é um tesouro novo e diferente. E sempre nos faz enxergar que parece ser sempre mais precioso. Aliás, a palavra de Deus, nós aprendemos, ela tem esse cunho, né? Você pode ler a palavra de Deus hoje, um trecho bíblico, né? Uma perícope, como nós falamos, dentro da nossa visão de estudo, de pesquisa, né? Você pega um trecho bíblico e lê, medita, faz uma boa lectio divina, uma leitura orante, aquele trecho, e ali você retira bens preciosos para a sua vida, né? Um verdadeiro tesouro de Deus. Você leu aquele mesmo trecho, talvez semana passada, mês passado, meses passado, ano passado. Tudo bem, você retirou aquele tesouro para acrescentar na sua vida interior, deixar a sua fé cristã mais sólida. Agora, se você pega aquele mesmo trecho, olha como que Deus é belo, é maravilhoso, e você o lê meses depois, um ano depois, e se você rezar fazendo a mesma leitura orante, incrivelmente, você, além daqueles tesouros antigos, você é capaz, pela graça de Deus, retirar novos tesouros para aquele novo tempo. E diante de um olhar como esse, não tem como você dizer que o estudo sobre a Sagrada Escritura, o estudo sobre Deus, o estudo sobre a encarnação do Verbo de Deus, o estudo que está ali nas vertentes da sagrada tradição bíblica, não existe possibilidade de dizer que ele é finito, que ele se encerra. E por isso que
É uma maravilha você estudar cada vez mais tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição. E é por isso então que agora, neste novo módulo do Novo Testamento, nós vamos caminhar por vários meandros, obviamente, sempre tendo a Sagrada Escritura como pano de fundo, né? Ela não deve faltar. Aliás, né, todo o magistério da igreja, escritores, teólogos cristãos de grande renome, todas as vezes que eles vão escrever algo sobre a fé cristã ou suas vertentes, não importa, né? É difícil você não encontrar um escrito, né, deste tipo que eu estou dizendo, que não tenha lá a citação da Sagrada Escritura. Qualquer livro, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Talvez você se recorde ou não, mas lá nas primeiras aulas eu orientei, né, e sempre estou orientando, que o acompanhamento dessas aulas, sempre é bom você estar com a sua Sagrada Escritura, tá? É bom mesmo você ter um caderninho de anotações, uma caneta, aquelas canetas luminosas, né, para ir grifando, tendo os seus grifos, tá? Para que você tenha ali também um suporte bíblico todas as vezes que você precisar consultar a sua Sagrada Escritura, tá? E este novo módulo também não será diferente dos anteriores, não. Nós teremos aí o tempo máximo, né, mediano de 20 minutos, talvez pouquinho mais ou pouquinho menos, dependendo da aula, e para que não fique tão maçante e fique mais fácil de você concatenar as ideias, tá certo? E por isso, né, nessa primeira aula, a respeito da fala do Novo Testamento, nós então já estamos encerrando, né? Olha só como passa rápido estudar sobre as coisas que são sagradas, né? Comecei aqui com uma pequena fala e agora já estamos encerrando, né, a nossa primeira aula neotestamentária. Te aguardo na próxima aula. Vou falar um pouquinho ainda sobre uma grande introdução do Novo Testamento, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Aproveite, se você está gostando, divulgue esse curso, estas aulas, convide seus amigos, sua família também para participar. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.